Relacionamento abusivo. Como identificar se você está em um? Esse é o assunto do Pensando Nisso. E para falar sobre esse assunto, sobre relacionamento abusivo e como identificá-lo, recebeu aqui a Gisele Vasconcelos, que é psicóloga. E nessa semana a gente comemorou o Dia dos Direitos da Mulher. Mês passado também teve o Dia da Igualdade Feminina e os 15 anos de comemoração da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas acho que é necessário também a gente falar sobre os tipos de relacionamento abusivos, né? Pode não haver uma agressão física, mas há uma agressão psicológica, financeira, há uma situação em que geralmente a mulher está nessa situação de prejuízo, né? Que interfere até na saúde mental dela, né, Gisele? Então, primeiramente, assim, queria que você explicasse pra gente o que é um relacionamento abusivo. Boa tarde, Vanessa. Então, gente, relacionamento abusivo é quando uma pessoa ela quer controlar a outra pessoa, né? E ela faz isso de diversas formas, como a Vanessa citou aqui. Ela pode fazer isso por meio de violência psicológica, violência sexual, violência física. Só que muitas vezes, né, nós temos dificuldades para entender e identificar algumas situações que não estão claras que são violências. Isso acontece por quê? Porque no caso dos relacionamentos abusivos, quando a pessoa inicia uma relação, né, a pessoa não chega ali, né, insultando, agredindo, né, na verdade é o contrário, né, ela começa uma relação elogiando a pessoa, tendo atitudes, né, tanto falas quanto comportamentos que agradam aquela pessoa, ou seja, envolvendo a vítima. E aí a pessoa não consegue perceber, ela não consegue identificar. Quando ela percebe, ela já está apaixonada, já está envolvida, e aí ela tem mais dificuldade para poder entender alguns sinais. E os sinais eles vão aparecendo com o tempo, né? E aí a pessoa, aquele abusador, aquele agressor, muda de comportamento, muda de postura e começa a emitir alguns comportamentos sutis. A pessoa não consegue entender que aquilo ali é violência, que aquilo ali é um abuso. Por quê? Porque há questões sociais, questões culturais que fazem nós, mulheres especialmente, naturalizarmos alguns tipos de comportamentos. E aí esses comportamentos sutis fazem com que a pessoa ela fique confusa ali na relação, ela fica com dúvidas, e aí aquilo ali pode gerar consequências, né, em relação à autoestima dela, ela pode se tornar dependente ali daquela relação, e aí isso vai dificultando que ela consiga identificar e entender que ela está em um relacionamento abusivo. Ou seja, no início, né, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, e depois umas mudanças de comportamento sutis que vai fazer com que a pessoa se envolva ali e se fragilize diante daquela situação sem perceber que isso aí está acontecendo. Então, para a gente conseguir identificar e parar para pensar, né, quais são os principais sinais desse relacionamento abusivo? Então, né, eu penso que nós somos levadas, né, eu falo nós mulheres especialmente, Vanessa, porque a maior parte das vítimas de relacionamentos abusivos são mulheres e a maior parte dos agressores, dos abusadores são homens, né? Claro que há também relacionamentos abusivos entre pessoas do mesmo sexo, né, casais homossexuais, enfim, mas a gente vê que é uma frequência maior da mulher estar nessa condição. E nós somos levadas a acharmos que os ciúmes, por exemplo, ele é sinônimo de amor. Então, quando, né, a gente se depara com os ciúmes do companheiro, da pessoa que a gente está se relacionando, a gente tende a naturalizar, não, os ciúmes que ele tem por mim é normal, é porque ele me ama. Né? E muitas vezes esse ciúme ele é excessivo, né? Ele começa a prejudicar a vida daquela mulher, a vida daquela pessoa. E aí a gente vai, né, encontrando, identificando outros sinais também. A questão, por exemplo, do monitoramento. Né? Tem muitas pessoas aí que estão em relacionamentos abusivos sem perceberem. Né? A outra parte está ali monitorando, quer saber exatamente o que a pessoa está fazendo, com quem que ela está conversando, acessa as redes sociais, fica vendo lá os comentários, as curtidas, quem está ali acompanhando aquela pessoa na rede social e às vezes até pega o celular da pessoa para olhar mensagens contra a vontade da pessoa
né? E algumas vezes até rouba as senhas. E aí é um tipo de monitoramento que vai trazendo consequências, né? Então as pessoas às vezes naturalizam esse tipo de respostas, né, e não conseguem identificar que aquilo ali, né, é sinal de um abuso. Além disso, tem a questão do isolamento também, né, porque o agressor, o abusador, ele pode fazer com que, por exemplo, essa mulher, essa vítima, ela comece a se isolar das pessoas que ela convive, né, e vira para ela e fala assim: ah, mas aquela sua amiga não é bacana, né, ah, não vamos sair com seus amigos, não, ah, sua família não gosta de você, né, e aí vai fazer com que a pessoa fique isolada ali naquela relação, o que acaba de alguma forma fragilizando ainda mais essa pessoa, né, porque quando ela precisar, ela não tem mais essa rede de apoio, está todo mundo distante dela. Tem a questão da destruição da autoestima também. No início, né, as falas são carinhosas, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, e depois, com o tempo, começam, né, os insultos, começam as críticas, as tais das críticas construtivas, que na verdade tem o intuito de fazer a pessoa se fragilizar ali diante dela. É claro, gente, que é normal, né, evidentemente, que num relacionamento a gente queira ajudar o outro em alguma demanda, mas isso você vai entender quando isso é natural, né? Quando você realmente quer aquela ajuda. Agora, quando a outra pessoa está o tempo todo te criticando, falando que os seus feitos, as suas conquistas não são importantes, isso vai aos poucos, né, fazendo com que você, né, tenha uma baixa na sua autoestima, e o intuito ali é te desvalorizar, né, para que aquela pessoa ali cresça diante de você. E você se torne de alguma forma dependente dela, né? Exatamente, é uma trama, né? Porque aí você vai fragilizando e muitas vezes a pessoa chega ao ponto de achar, Vanessa, que aquela pessoa que está com ela é muito boa, assim, ela está com sorte ainda de ter encontrado uma pessoa. E que não conseguiria encontrar uma outra pessoa melhor. Né? Jamais. Inclusive, o próprio abusador muitas vezes usa essa fala: olha, eu aceito você, eu gosto de você, ninguém mais vai gostar de você como eu. Né? Isso é falado muitas vezes de uma forma, né, carinhosa, e a pessoa acha assim: não, ele quer meu bem, realmente ele está preocupado comigo. Né? Mas aí, né, a gente vê também outros sinais importantes. É a questão do outro querer mudar a gente. Né? Se a pessoa está numa relação, a pessoa quer te mudar o tempo inteiro. Ela não gosta do seu corte de cabelo, ela não gosta do jeito que você fala, ela não gosta do jeito que você se expressa, né? Ela não gosta com quem você sai, com quem você se relaciona. Está o tempo todo tentando interferir. Né? Isso é um sinal também de que você possa estar num relacionamento abusivo. É normal a gente querer ajudar outra pessoa? Mas querer mudar algo que tem a ver com a personalidade dela, com aquilo que faz ela ser quem ela é, que faz com que ela se sinta bem, isso aí sim é sinal de abuso. E o contraditório é que muitas vezes foi por essas características, né, que essa pessoa se encantou. Então por que depois ele quer mudar? Sim, Vanessa. E tem também, né, os jogos emocionais. Né? O abusador, ele faz a vítima, né, se sentir culpada, responsável pelos abusos, né? A pessoa começa a entender ali, né, que ela precisa emitir um conjunto de respostas que são as respostas que o abusador quer que ela emita, né? Então a gente vê, por exemplo, com frequência a questão do silêncio, né? O abusador pode ficar dias e dias sem conversar com a vítima para fazê-la se sentir mal, né? Ou pode ameaçá-la, por exemplo, vamos terminar o nosso relacionamento, não quero continuar com você, você precisa ceder, enfim. Esses joguinhos emocionais fazem a vítima ficar mais vulnerável. E aí ela começa a achar, né, que ela está culpada, que ela é responsável pelas agressões que ela vem sofrendo. Agressões, abusos, né, que, né, como você bem colocou, não necessariamente terminam em uma agressão física. E por isso, né, a dificuldade da gente identificar, e por isso a importância de ir identificando mesmo esses sinais. Né? Uma outra questão também importante é a superproteção. Né? Quando você vê uma pessoa muito superprotetora, que te cuida demais, né? Que fala que te ama demais, e às vezes isso num tempo assim, até muito pequeno para justificar tamanho, né, envolvimento. E aí muitas vezes essa superproteção ela é usada, né, para a gente manipular o outro. Né? Ou seja, o abusador utiliza essa superproteção para manipular, para controlar, né, para fazer a pessoa ficar ali, né, vulnerável naquela relação, né, e isso acaba trazendo consequências. E muitas vezes as mulheres acabam se envolvendo nisso porque nós somos educadas, né, Vanessa, para acharmos que nós precisamos de alguém nos protegendo, de alguém cuidando da gente. É igual os contos de fada, né, vem um príncipe encantado,
né, um homem lindo, maravilhoso, super educado, que vai cuidar da gente e a gente vai ser feliz para sempre. Só que não é isso que a gente tem que buscar numa relação, né? O que a gente tem que buscar na relação é o respeito, né? As pessoas estão ali no relacionamento para se respeitarem mutuamente. A gente não quer uma pessoa que fique protegendo a gente, super protegendo, cuidando da gente. Não quer dizer que isso não vai acontecer no relacionamento. As pessoas acabam, né, tendo cuidados um com o outro, se protegendo. É normal isso. Mas quando isso vem com o intuito, né, de fazer o outro estar ali na relação, submisso, passivo, e você ali controlando e determinando o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa, onde ela vai, com quem que ela dialoga, enfim. E aí a gente percebe que essa superproteção, ela é equivocada. Enfim, né, outros sinais é a agressão verbal, os insultos, as falas, a tentativa de humilhar a pessoa, né? Tem abusadores que constrangem a vítima, né? Começam a falar de questões particulares ali, né, diante dos amigos, diante da família, né? São pequenos insultos que às vezes as pessoas elas não conseguem perceber, né? Isso é agressão verbal, né? Isso é violência psicológica à medida que a pessoa está sentindo mal com aquilo ali, né? Então, quando que a gente vai identificar, né, que realmente a gente está num relacionamento abusivo? Quando a gente perceber que aquela relação ela não está nos fazendo bem, né? Ou seja, e a gente acaba tendo de alguma forma como identificar isso, né? A gente consegue entender, principalmente se a pessoa tem autoconhecimento, ela se conhece, ela sabe como que ela se sente, como que ela age no mundo, ela consegue entender que aquilo ali não está bem para ela. O que ela não pode é começar a naturalizar aquilo, aceitar aquilo, ao ponto de, né, nem estranhar mais quando isso acontece. Então esses são os principais sinais, né? Ô Gisele, quais são as consequências para a mulher, né, para a vítima, de permanecer por muito tempo nesse tipo de relacionamento? Talvez a pessoa perceba uma coisa ou outra, mas vai ficando, só que isso pode ter consequência grave, né? A pessoa que está naquele relacionamento abusivo, ela, com o decorrer do tempo, ela vai se fragilizando tanto e isso pode evoluir, sim, para um adoecimento mental, né? Ela vai tendo problemas aí em relação à autoestima, em relação... E isso não fica só na relação. Muitas vezes isso vai para o contexto de trabalho, isso vai para a vida comunitária. Então a pessoa ela já não se reconhece mais. Ela vai tendo prejuízos, consequências que, como eu falei, pode aí evoluir para um quadro mais grave de saúde mental, uma depressão, um transtorno de ansiedade. Enfim, isso pode levar até o suicídio da mulher. Nossa, pesado, né? E o homem, ele aceita que ele é um abusador? Então, Vanessa, na maior parte dos casos, né, eles não entendem isso, né? Eles justificam os comportamentos exatamente por essa questão, né, do machismo. Eles justificam os comportamentos acusando a vítima de ser a responsável por isso. Alguns homens fazem isso intencional, os abusos são cometidos de forma intencional, no sentido dele entender que aquele comportamento ali é abusivo, né? Ele não entende que ele, muitas vezes, é responsável por aquilo ali, ele vai culpar a vítima. Mas há alguns casos que as pessoas elas sequer sabem que elas estão sendo abusivas mesmo, né? Por quê? Né? São os padrões de comportamentos sociais, culturais aí, que fazem com que a gente entenda, né, tanto o homem quanto a mulher, que é normal um controlar o outro, o homem controlar a mulher, que é normal ter ciúmes, que é normal interferir na roupa que ela vai usar, no corte de cabelo que ela tem, os amigos que ela vai, né, se relacionar, enfim. Então, por isso, há sim alguns homens que não sabem que são abusadores, mas a maior parte, né, dos homens sabem e fazem isso intencional, né? E no caso, né, a pessoa que identificou alguns desses sinais, né, e quer mudar esse relacionamento ou quer sair desse relacionamento, tem como, né? É importante procurar ajuda, e por mais que muitas vezes a pessoa tem anos de relacionamento, tem até filho, acredita no amor daquela pessoa, então, mas aos poucos, né, com a ajuda, talvez de uma terapia, é possível os dois restabelecerem uma organização para uma pessoa não ficar sofrendo com esse tipo de situação, né? Sim, sim, há várias possibilidades, né? Assim, há a questão do acompanhamento individual para essa vítima, para essa pessoa que sofre o abuso, quando ela decide romper aquilo ali, né? Porque aí no processo terapêutico a gente vai trabalhar o quê? A autoestima, o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é importante até para ela não repetir mais, né? Cair na garra de um agressor, porque é muito comum
nós, né, nós seres humanos, repetimos alguns padrões de comportamento. Então há questões subjetivas, questões que têm a ver aí com a nossa história de vida, que nos levam, muitas vezes, para encontrarmos com os mesmos perfis de relacionamento. É o que as pessoas falam, eu tenho um dedo podre. Exatamente. Não é porque ela tem o dedo podre, tem questões pessoais, questões subjetivas que ela desconhece, que faz com que ela se encontre com esses perfis. Então há questões para ela entender aí num processo terapêutico, né, até para evitar, impedir que ela, né, torne uma vítima novamente. Agora, você falou da questão do casal, quando o casal decide continuar o relacionamento e romper com esses padrões violadores. É possível sim, as terapias de casais, quando há a intenção dos dois, né, principalmente do agressor, do abusador, de refletir a respeito da sua postura, dos seus comportamentos e modificar isso, é possível sim. Agora, as mudanças, gente, elas não vêm de um dia para o outro, né? Uma outra questão que a gente precisa também falar em relação aos relacionamentos abusivos é isso. Muitas vezes a pessoa acha assim, ele vai mudar, né? O agressor vai mudar, o abusador vai mudar. Ok, é possível mudar? Sim, eu enquanto psicóloga, eu acredito nisso. Mas as mudanças, elas não acontecem de um dia para o outro. Então desconfie quando a pessoa fala, te promete coisas que você sabe que ela não vai conseguir. Porque exige um amplo processo aí, né, para que você consiga modificar um comportamento. Então se alguém promete uma mudança, mas não faz nada, do ponto de vista prático, para isso acontecer, né, é sinal de que é uma falsa promessa. Mas sim, é possível os casais aí, durante um longo processo aí de terapia, de autoconhecimento, conseguirem lidar aí com essas questões, com esses abusos aí que tem na relação. Agora, em relação à sociedade, Vanessa, a sociedade pode ajudar, as pessoas podem ajudar. Eu penso que um primeiro aspecto que nós precisamos considerar é que tem uma pessoa que está sofrendo um abuso, ela está fragilizada. Então vamos acolher, né? Porque a nossa sociedade ela tende a culpar muito a vítima por tudo, né? Vamos acolher aquela pessoa, você não tem que forçá-la a romper aquela relação, que isso é uma decisão dela, e se você força, às vezes você vai causar o efeito contrário, né? Então vamos acolher, não vamos culpar, né? Vamos orientar a buscar um apoio profissional, né? Enfim, eu penso que nós, enquanto sociedade, podemos fazer muito também quando nós nos deparamos com essas situações. Porque a pessoa que está ali na relação abusiva, às vezes ela não entende que está. Né? E você precisa ter essa postura acolhedora, né? de dar informações para aquela pessoa, de orientá-la adequadamente, para que de repente ela consiga, né, se perceber nesse lugar e buscar a ajuda que ela tanto precisa. Uma dica, por exemplo, é enviar essa entrevista, né, para os seus amigos, amigas, para a gente começar a disseminar esse tipo de informação e deixar de naturalizar esses comportamentos. Ô Gisele, eu aproveito então e faço uma outra pergunta, se há como prevenir esse tipo de situação de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico. O que eu percebo às vezes é que parece assim, nós mulheres, ao longo dos últimos anos, a gente tem sido preparadas para termos comportamentos assim mais empoderados, buscarmos a equidade, mas parece que a geração do homem ainda está deficitária nessa questão. Parece que os homens não estão preparados para lidar com mulheres assim empoderadas e com noções dos direitos iguais, né? Sim, Vanessa, nós podemos sim prevenir, né? E uma das estratégias que nós podemos utilizar é falarmos sobre isso, né? Falarmos sobre o que é a mulher na sociedade, né? Falarmos isso nas escolas, com as adolescentes, né? Com os adolescentes, falarmos que esse lugar de submissão, de passividade, de obediência, esse não é o nosso lugar é de igualdade, né? Nós precisamos de respeito, né? Que nós não precisamos esperar mais o príncipe encantado, né? A gente precisa de construir relacionamentos saudáveis, e a construção de relacionamentos saudáveis se dá no dia a dia, né? Acontece quando a gente tem, né, uma igualdade ali na relação, né? Assim que é possível. Então eu penso que as mulheres, né, que estão aí vivenciando situações, né, de abusos e que de repente por meio desse momento aqui perceberam isso, que essas mulheres, né, se fortaleçam umas nas outras, né, que busquem ajuda, que entendam que nenhuma mulher, nenhum ser humano merece sofrer violência. Nenhum ser humano, nenhuma mulher merece viver ou ficar num relacionamento abusivo, e que você tem todo o direito
todo o direito de ser feliz, de cuidar de você, de cuidar da sua vida. Enfim, é isso, Vanessa. A gente pode prevenir de diversas formas e falando sobre o assunto é uma das formas de prevenirmos. Obrigada, Gisele. Venha mais vezes, né, falar sobre temas importantes para a gente refletir sobre eles. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug Conteúdo o tempo todo.